Seja bem-vindo ao Matemática para Leigos. Hoje eu vou mostrar como resolver equações de segundo grau. Primeiramente vamos ver como é a estrutura de uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau ela é apresentada da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então essa é uma estrutura de uma equação de segundo grau em sua forma completa, em que A, B e C eles são números. Então isso aqui tudo é números. E o x é a variável. Em outras palavras, ele é o valor desconhecido, é o que a gente quer saber. Tá, por que eu disse que essa estrutura ela é na sua forma completa? Porque ele pode ser apresentado em sua forma incompleta. Então, em sua forma incompleta, pode faltar bx ou c, certo? Ou pode faltar os dois. Então, eu posso ter uma equação de segundo grau na estrutura de ax quadrado mais bx igual a zero. Essas são uma forma incompleta. Posso ter ax quadrado mais c igual a zero. Ou posso ter ax ao quadrado igual a zero. Então, todas essas três formas aqui, elas são incompletas. Vamos a um exemplo de como resolver. Mas para resolver, você vai precisar utilizar o método resolutivo, que você pode conhecer como Bhaskara, mas que também pode ser chamado de método resolutivo de equações de segundo grau. Então, o método resolutivo é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a, em que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, esse daqui é o método utilizado para resolver equações de segundo grau. Então, vamos a um exemplo aqui. Então, vamos imaginar que a gente tem a seguinte equação: x ao quadrado mais 2x mais 1, tudo isso igual a zero. Então, primeiro passo, a gente vai fazer passo a passo, o que significa que o passo seguinte vai precisar do passo anterior. Então, no primeiro passo, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir aqui qual é o valor de A, de B e de C. A gente vai encontrar esses caras aqui primeiro. O A. É só você, se você tiver dificuldade de identificar, é só você olhar a estrutura, ó. Presta atenção aqui nessa estrutura, ó. O que você tem aqui, ó. Você tem que o A está acompanhado de x ao quadrado. Então você vai olhar aqui na equação, ó. Quem é que está acompanhado de x ao quadrado? Então aqui é x ao quadrado. Quando eu não tenho nada aqui na frente, eu tenho 1. Então quando eu não tenho nada aqui, ó, eu tenho 1. Então o A vale 1. Já o B, ó, o B está acompanhado de quem? Ó? O B está acompanhado de x. Então, quem é que está acompanhado de x aqui? Ó, 2. Então, aqui o B vai valer 2. E o C está sozinho. Ó. Então, quem é que está sozinho aqui? É 1. Então, C vale 1. Então, esse é o primeiro passo. Vamos aqui ao segundo passo. O segundo passo, a gente vai utilizar delta. Então, qual é a fórmula mesmo? A fórmula é aquela lá, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Ó? Então, a gente vai colocar aqui delta vai ser igual. Quem é b? A gente vai olhar aqui no primeiro passo. Ó. Então, para você resolver a equação de segundo grau, você vai precisar do b, a e o c para achar o valor de delta, que é justamente o primeiro passo. Então, quanto é que vale b no primeiro passo? Vale 2. Então aqui, ó, no lugar desse b, eu vou colocar 2 elevado a 2, que esse 2 é da fórmula aqui, ó.
menos 4 vezes o A. Quanto é que vale A? A vale 1, então aqui vai ser vezes 1. Vezes o C. Quanto é que vale o C? O C também vale 1. Ó. Primeiro passo aqui, o C valendo 1. Então aqui vai ser 1 também. Então eu vou colocar o seguinte, delta vai ser igual. Esse 2 elevado a 2 diz o seguinte, que vai ser 2 vezes 2. O número de cima da potência, que é o expoente, né? O expoente vai te dizer quantas vezes você vai copiar o número de baixo na multiplicação. Então aqui eu copiei 2 vezes. Então menos 4 vezes 1 vezes 1, certo? Vou separar aqui para a gente dar continuidade. Então isso aqui, ó, vou colocar aqui do lado. Então vai ficar delta igual 2 vezes 2 vai dar 4. Isso aqui, ó, tudo isso aqui, toda essa parte, ó, vai ter regra de sinais. Então eu vou ter menos. O número ele só pode ser negativo ou positivo. Se ele tem sinal de menos, é negativo. Se ele não tem sinal de menos, ele só pode ser positivo. Então, menos com mais é menos. Menos com mais é menos de novo. Então, aqui é menos. Fez a regra de sinais. Agora, o que vai ser feito é a multiplicação. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1 de novo, 4. Então, aqui fica 4. Então, ó, de novo. Regra de sinais. Menos com mais menos, certo? O resultado dessa regra faz com o próximo número aqui. Então, menos com mais, que esse número é positivo, vai dar menos. Depois eu faço a multiplicação. 4 vezes 1, 4. O resultado dessa multiplicação eu faço com esse 1 aqui. Então, deu 4 ali. Vezes 1 de novo, vai dar 4. Então, fica delta igual a 4 menos 4. Eu percebo que muita gente erra aqui, ó. Muita gente acaba fazendo regra de sinais aqui. Aqui não tem regra de sinais. Tudo que tem aqui é uma subtração. Por que não tem regra de sinais? Porque você só vai ter regra de sinais se você tiver sinais juntos, essa estrutura, certo? Se você tiver esse tipo de estrutura, aí você tem regra de sinais. Ou se você tiver vezes ou divisão. Como você não tem vezes e nem divisão e nem sinais juntos, aqui só pode ser uma subtração. Então, 4 positivo com 4 negativo vai dar 0. Por quê? Como é que você lê isso aqui? Ó? O 4 é positivo, esse 4 é negativo. Então, 4 positivo você representa como você tem. E o menos aqui, ó, o 4 negativo, você representa como você deve. Então, eu devo 4, pago 4, fico com 0. Então, delta vale 0. Então, aqui a gente vai agora para o nosso terceiro passo. Então, vamos aqui, terceiro passo. Vou fazer um pouco mais para cá. Então, nesse terceiro passo, a gente vai utilizar a fórmula completa, que vai ser x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. Então, aqui nesse caso, por se tratar do terceiro passo, significa que vamos precisar dos elementos do primeiro passo, que é aqui, e do segundo passo, para poder resolver esse terceiro passo. Então, aqui o que vai acontecer? Ó? Eu vou dizer que x vai ser igual menos, eu vou copiar, que aparece aqui, b. Aí eu vou olhar lá no primeiro passo, ó, quanto equivale o b? O b vale 2, então vai ficar 2 aqui. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, eu vou olhar, ó, quanto equivale lá delta? O delta está aqui no segundo passo, está valendo 0. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Então, o A aqui, ó, primeiro passo, quanto equivale? Vale 1. Então, no lugar desse A, eu vou colocar 1. Então, aqui a gente vai agora começar a resolver isso aqui. Então, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 0. Para resolver a raiz quadrada, você tem que ter um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dê 0. Esse número vai ser 0. Por quê? Porque 0 vezes 0 vai ser 0. Então, novamente, ó, a raiz quadrada de 0 tem que ser um número que é multiplicado por ele mesmo 2 vezes dê 0. Então, 0 vezes 0 é igual a 0.
Então, esse aqui é o valor da raiz quadrada de zero. Então aqui agora a gente vai fazer essa multiplicação, 2 vezes 1 é 2. E aqui, ó, a gente vai ter duas contas, porque a gente tem um mais aqui, ó, e tem um menos. Então a gente tem duas contas, uma de mais e uma de menos. Então, como eu tenho duas contas, eu vou chamar uma de x1, certo? Que eu vou resolver primeiro. Então eu vou resolver primeiro essa aqui tem um mais, então vai ficar menos 2 mais 0. Lembrando que 0 ele não tem sinal, né? Ele não é nem positivo nem negativo, ele é neutro. Então significa que se eu devo R$2, devo 2 e não pago nada, eu vou ficar devendo os R$2. Aí pego essa dívida e divido para duas pessoas. Então aqui, ó, divisão, tem regra de sinais. Então x1 vai ser igual a menos com mais, menos 2 dividido por 2 vai dar 1. Então essa é a primeira resposta. Então, agora a gente vai fazer a segunda resposta. Qual seria a segunda resposta? A segunda resposta eu vou chamar de x2. Em que eu fiz essa aqui, a primeira com o mais, então agora eu tenho que fazer com o menos. Então fica menos 2 com menos 0 dividido por 2. Então x2 vai ser igual. Novamente, o zero ele não é nem negativo nem positivo, ele é neutro. Então, se eu devo R$2 e não vou acrescentar mais nada a essa dívida, nem negativo nem positivo, não vou nem pagar e nem vou dever a mais, então eu vou ficar devendo 2 ainda. Então, se eu devo R$2 na padaria e não comprei nada nela a mais, então eu vou ficar só devendo 2. E tudo isso dividido por 2. Então, x2, que é a resposta, a segunda resposta, vai ser menos com mais é menos. 2 dividido por 2 é 1. Então, a solução aqui, ó, vai ser igual, x aqui vale menos 1. Perceba que eu não preciso, eita, fazer mais para cá assim. Eu não preciso colocar as duas respostas, o menos 1, por quê? Porque o x está valendo um negativo, então eu só preciso pôr uma vez. Então vamos lá, recapitular o que a gente fez aqui. Ó. A gente viu um exemplo da estrutura básica de uma equação de segundo grau, que é dada dessa forma, com ax² mais bx mais c igual a 0. A, b e c são números conhecidos. X é o único que é o desconhecido, né? Então, portanto, é uma variável, é a única coisa que a gente não conhece, não sabe o que é. Além disso, a gente também viu que a equação de segundo grau ela pode ser apresentada na sua forma completa, como foi mostrado aqui, certo? Ou na sua forma incompleta, como mostrado aqui, ó. Então, ela pode ser apresentada nessa forma incompleta. O A tem que ser diferente de zero, por quê? Porque o A, se o A for zero, tudo isso daqui, ó, quando eu fizer a multiplicação por x ao quadrado, ó, independente qual o valor que assuma o x, isso vai resultar em zero. Resultando em zero, ó, isso aqui deixa de existir. Deixando de existir isso, eu não tenho uma equação de segundo grau. Então A tem que ser diferente de zero por isso. Porque se A for igual a zero, eu não tenho uma equação de segundo grau, eu tenho uma de primeiro grau. Então, como é que a gente sabe também que é a equação de segundo grau? Porque o x aqui, que é a variável de referência que aparece, o maior número que tem em cima dela é 2. Então, aqui eu tenho 1, quando não tem nada é 1. Se isso aqui deixa de existir, significa que o maior aqui vai ser 1. Então, ela é de primeiro grau. Como aqui existe, né, porque o é diferente de zero, o maior número que eu tenho em cima dela é 2. Então, por isso que ela é de segundo grau. É assim que você identifica. Se aqui fosse, se aqui fosse um 3, seria de terceiro grau. Se fosse um 4, de quarto grau e por aí vai. O delta, que a gente percebeu que para resolver a equação do segundo grau, a gente vai precisar do delta, né, que é o segundo passo, e a gente vai precisar, depois de um terceiro passo, resolver essa equação inteira aqui. Então a gente viu que x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a,
e que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então aqui eu tenho a vezes o c. Delta, ele é uma letra grega que representa diferença. O que é? Como assim diferença? Conta de menos, então subtração. Então perceba que eu tenho uma subtração. Então toda vez que eu estiver falando de delta, eu estou falando de uma conta que vai ter menos, que vai ser subtração. Em outras palavras, diferença. Então no primeiro passo, para a gente resolver, a gente dividiu em 3 passos. O primeiro passo é a identificação dos valores do A, B e o C. Então o A vale 1, o B vale 2 e o C vale 1. A gente sabe disso porque na estrutura a gente sabe que o A está acompanhado de x, então aqui é 1. O B, o A está acompanhado de x ao quadrado, então aqui é 1. O B está acompanhado de x, então é 2, certo? E o C está sozinho, então ele é o 1. Pergunta, o que acontece se eu não tivesse um termo aqui? Por exemplo, se eu não tivesse esse termo, se esse termo não existisse, o que aconteceria? Aconteceria que isso aqui seria 0. Então, esse C aqui, ó, ele seria 0. Então, toda vez que eu não tiver um elemento aqui, ó, se eu não tiver o B ou não tiver o C, vai ser 0. Então, nesse caso aqui, ele existe, ele vale 1. No segundo passo a gente usa o delta, então delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente faz essa resolução, então b ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Então 2 ao quadrado é 2 vezes 2, isso vai dar 4. Regra de sinais apenas nessa parte, menos com mais é menos com mais de novo é menos. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4 vezes 1 de novo vai dar 4. E por fim, a gente vai para o terceiro passo, que a gente junta os valores do primeiro e segundo passo, do primeiro e do segundo passo para encontrar o valor de x. Então eu tenho aqui b, no primeiro passo aqui a gente já tem o valor dele, é 2, então fica menos 2 mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é 0, então aqui é 0. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, o 2 vezes 1, que vale A. Então, o A está valendo 1 aqui. X igual a menos 2, mais ou menos, quanto é raiz quadrada de delta aqui, que no caso é 0, então vai ser 0. Então, raiz quadrada de 0 é 0. Eu tenho um mais e um menos aqui, então eu tenho duas respostas, que eu chamei uma de x1 para fazer o mais e o de x2 para fazer o menos. Então, menos 2 mais 0 vai dar menos 2, dividido por 2 vai dar menos 1. Então, menos com mais menos, 2 por 2, 1. A segunda resposta agora é com menos 2 com menos 0 vai dar menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Novamente, menos com mais menos, 2 por 2 vai dar 1. Então, vamos a mais um exemplo. Então, vamos imaginar que temos aqui a seguinte equação, 2x ao quadrado, certo? Mais 4x mais 3 igual a 0. Então essa aqui é a nossa equação. A gente sabe que a estrutura básica de uma equação de segundo grau, em sua forma completa, é ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, se você tiver dificuldade, se perder, escreve isso daqui para facilitar a sua vida. Primeiro passo, no primeiro passo a gente vai identificar o A, B e o C. Então vai identificar o A, o B e o C. O A está acompanhado de x ao quadrado, então o que está acompanhado de x ao quadrado? O 2, então o A vale 2. O B está acompanhado de x, então quem é que está acompanhado de x? O 4, então aqui o B vale 4. E o C, ó, está sozinho. Quem é que está sozinho aqui? O 3. Então esse foi o primeiro passo. Segundo passo, que é agora a utilização do delta. Então o delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que delta representa diferença, conta de menos. Então delta vai ser igual a quanto é que vale o b. Então aqui, para resolver esse segundo passo, preciso olhar os elementos do primeiro passo. Então o b aqui vale 4, então fica 4 ao quadrado menos 4, que é
do método, né, da resolução, vezes o A vale 2 e o C vale 3. Então vamos resolver isso aqui. Então 4 ao quadrado, novamente o número de cima diz quantas vezes copio o número de baixo em uma multiplicação. Então quantas vezes eu vou copiar o 4 na multiplicação? 2 vezes. Então vai ficar 4 vezes 4 menos 4 vezes 2 vezes 3. Agora a gente resolve tudo de uma vez. 4 vezes 4 vai dar 16. O que vai acontecer aqui agora? Ó, regra de sinais só nessa parte aqui. Ó, só essa parte que tem regra de sinais. Então menos com mais, menos. Menos com mais de novo vai dar menos. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 3 vai dar 24. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, eu não tenho regra de sinais, porque aqui eu não tenho sinais juntos, né? Quando é sinais juntos, vamos relembrar isso. Sinais juntos é se eu tiver esse tipo de estrutura. Se eu não tiver, os sinais não estão juntos. E se eu tiver vezes ou divisão, aqui eu não tenho vezes, não tenho divisão e os sinais não estão nesse tipo de estrutura. Então aqui eu não tenho regra de sinais. Então vamos aqui. Então eu tenho o seguinte, eu devo 24. Tá vendo o sinal de menos aqui? Então tá dizendo o seguinte, eu devo 24. Paguei 16. Por que paguei 16? Porque aqui eu não tenho sinal de menos. Se eu não tenho sinal de menos, isso aqui só pode ser mais. Então, ó, devo 24, paguei 16. Perceba que eu estou devendo mais do que eu estou pagando. Significa que eu vou continuar devendo. Então aqui vai ser um sinal de menos. Ó, se eu devo 24, estou pagando 16, significa que eu estou pagando menos do valor que eu devo. Então eu ainda vou continuar devendo. Mas eu vou ficar devendo quanto? Aí você vai observar. Ó, de 16 para chegar a 24, eu vou precisar de quanto? Eu vou precisar de... vou precisar de 10. 10 não, 8. Vou precisar de 8. Aqui então vai ficar o seguinte, vou ficar devendo 8. Então olha só o que vai acontecer. Nesse caso aqui, delta está valendo 8 negativo. A gente não vai conseguir resolver isso aqui, eu vou te mostrar o porquê. Vamos lá, vamos imaginar que a gente conseguisse resolver isso aqui, a gente fosse para o terceiro passo. Quando o número aqui, delta, for negativo, você vai parar aqui e vai escrever um negócio que eu vou mostrar daqui a pouco. Só que vamos imaginar que a gente não soubesse isso e quisesse continuar a resolução. Então a gente iria continuar a nossa resolução da seguinte forma. Terceiro passo, em que seria x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Então eu teria que resolver isso aqui, eu teria que x igual a menos b, quanto equivale b? Então olho lá no primeiro passo, ó, ele vale 4. Então aqui é 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, quanto equivale delta? Aí eu vou lá no segundo passo, ele vale menos 8. E eu vou ter aqui agora tudo isso dividido por 2 vezes o a. Olho lá no primeiro passo, quanto equivale o a? O a vale 2. Tá. Então se eu fosse resolver isso aqui, ó, a gente teria que primeiro tirar da raiz. Então eu iria colocar aqui, né, menos 4 mais ou menos a raiz quadrada de 8, de menos 8, né? E aqui seria 2 vezes 2, daria 4. Tudo isso dividido por 4. É aqui que está o problema. Ó, o problema está aqui. Eu vou colocar uma interrogação, porque aqui está o problema. Por que está o problema aqui? Ó? Porque se você pega esse número aqui, ó, o que a gente sabe de raiz quadrada? Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16, eu tenho que ter um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar 16. Então, que número é esse aqui? Ó? Vai ser 4. Porque 4 vezes 4 vai ser igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Se eu pego, por exemplo, 36, eu tenho que ter um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar 36. Isso vai ser 6. Por que 6? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Então, é isso que você tem que fazer, tem que observar. Tem que ser o mesmo número. Por exemplo, se eu pegasse menos 6 vezes 6, aqui são números diferentes, ó. Aqui é negativo e aqui é positivo, então é diferente, 6 de menos 6, então aqui não é o mesmo número, então portanto isso aqui não daria para ser aplicado. Então o que acontece aqui, ó?
Se eu pego, por exemplo, menos 8, vamos imaginar que aqui não fosse menos 8, que aqui não daria exato, aqui daria, se fosse uma raiz quadrada de 8, por exemplo, daria um número quebrado, aproximado, porque não teria uma raiz quadrada de 8. A gente teria que apenas que fazer a aproximação, mas isso aí é assunto para outra aula. O que eu quero é que você se concentre nisso aqui, ó, quando eu tenho uma raiz quadrada de um número negativo. Vamos pegar o menos 16, porque a gente já fez aqui, ó. Então, olha só, ele não pode ser 4. Por que não pode ser 4? Porque 4 vezes 4 vai dar 16. Então, não deu menos 16. Também não pode ser menos 4, porque se for menos 4, ó, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 4 vai dar 16. Então, aqui também não dá para ser menos 4. E também não pode ser assim, menos 4 vezes 4, porque o número tem que ser o mesmo. Aqui são números diferentes. Então, isso aqui não pode. Então, o que acontece, ó? Eu não tenho aqui nenhum número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar esse valor aqui, menos 16. Sendo assim, ó, não existe uma solução em R para isso aqui. Ó. Nosso número, o conjunto dos números que estamos trabalhando é reais. Então aqui não existiria em R. Em nosso conjunto de todos os números que conhecemos, não existiria a possibilidade de fazer esse tipo de operação. Isso serve para qualquer raiz de quadrada ou de índice par, em que o número dentro dele seja negativo. Então aqui, por exemplo, aqui quando eu não tenho nada em cima é 2. Então não dá porque aqui é par. Se fosse, por exemplo, 4, também não daria, porque não acharia esse número negativo aqui. Se fosse 6 aqui em cima, a mesma coisa. Então qualquer número que esteja aqui em cima, sendo ele par, e o número aqui sendo negativo, não existe solução em R. Então o que acontece aqui? Ó, aqui não vai existir uma solução R, porque não existe em R, vamos fazer aqui melhor, não existe em R um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes que vai dar raiz quadrada, que vai dar menos 8. Então não existe em R um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes que vai dar menos 8. Então o que eu quero que você entenda, ó, quando chegou aqui em delta, ó, já poderia ter parado. Ó. Delta é negativo, ó, delta vai para a raiz, ó, então não existe. É só chegar aqui, ó, vou apagar essa parte aqui e vou apagar aqui também. Então, o que é que você vai observar aqui? Ó? Quando eu chegasse aqui nessa parte, eu já nem faria mais nada aqui, não continuaria. Só escreveria o seguinte, ó, não existe solução em R. Lembrando, R é o conjunto dos números reais, que é o conjunto de todos os números que nós estamos trabalhando agora. Então aqui não existe solução em R. Tá, mas dá para resolver isso? Dá para resolver isso com o conteúdo do ensino, no terceiro ano do ensino médio. Mas isso aqui é para uma aula futura. Por enquanto, que a gente precisa entender que nesse nosso caso aqui, para uma equação de segundo grau, na maioria dos casos, a gente não vai ter solução em R, porque a gente vai estar trabalhando com o número dos conjuntos reais, certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Se você gostou, dá um joinha aí. E se for do seu interesse, inscreva-se no canal para que você tenha atualização, para que você tenha a notificação de atualizações de aulas futuras. Até lá!